de capitais e da Previdência à luz das alterações da regulação. Convidamos ao palco o senhor Murilo de Aragão, advogado, jornalista, professor, cientista político e palestrante, fundador e CEO da Arco Advice Pesquisas, é sócio fundador da MDA Law, Murilo de Aragão Advogados e Consultores, e também é professor da Columbia University em Nova York. Já com a palavra o nosso palestrante, Murilo de Aragão. Boa tarde a todos, espero não causar indigestão após o almoço. Quero agradecer ao BRB que me pediu que viesse aqui fazer essa palestra, agradecer a oportunidade e dizer que provavelmente alguns de vocês conhecem o trabalho da Arco Advice, que é minha empresa de análise política, que tem uma clientela grande no mercado financeiro, bancos privados, bancos públicos, até mesmo instituições governamentais assinam nossas análises de política. Agora, eu quero advertir que quem prevê o futuro erra mesmo quando acerta, né? Porque o futuro é imprevisível. E eu, de certa forma, fico até mesmo curioso com o que eu vou falar, porque realmente o Brasil é um país que sempre traz surpresas, até para os mais bem informados, né? Então, eu vou dividir a minha apresentação, minha breve apresentação, de forma a deixar até um tempo para, se os senhores e senhoras quiserem fazer perguntas mais específicas, eu poderei responder. Basicamente, para olhar o futuro, a gente tem que ouvir o passado. E para entender o presente, também temos que o que o passado nos informa. Eu moro em Brasília há 40 anos e acompanho a política há 40 anos in loco. A minha vida é voltada para a Brasília Federal, para o Congresso Nacional, para o Supremo Tribunal Federal. E é interessantíssimo porque esse período houve uma mudança muito grande na estrutura política do país. E essa mudança ela vem aos poucos e muitas pessoas não percebem, vão se acostumando com as pequenas mudanças e de repente se deparam com um fato e dizem, olha, estamos em crise, como se fosse até uma novidade, como se estivesse acontecendo de uma hora para outra. E não é assim. As grandes mudanças políticas no Brasil, elas são incrementais. E o Brasil tem uma história bastante fraturada do período republicano. Foram 30 e tantos presidentes, um mandato médio de 3 anos e pouco, 8 militares presidiram o país, 2 foram depostos, 2 sofreram impeachment, 1 cometeu suicídio. Tivemos ainda no meio uma experiência parlamentarista, então o passado nos traz uma história conturbada na política. E no século XXI, ocorreram 2 fenômenos marcantes. O primeiro fenômeno começa ali em 2004 com o julgamento do Mensalão, que é a emergência da judicialização da política. Não que o Mensalão tenha sido um objeto de judicialização em si, mas que ele traz à mostra um protagonismo do judiciário, dos organismos de controle, que não era típico do século passado. Eu debatia com o André Matarazzo, que foi ministro do governo Fernando Henrique, ele dizia que ninguém falava no Palácio do Planalto sobre o Supremo Tribunal Federal, era alguma coisa ali lateral da política. Já neste século, o Supremo Tribunal Federal virou um organismo com grande impacto político. Basta lembrar que de 2014 até hoje foram mais de 800 ações diretas de inconstitucionalidade questionando decisões políticas apresentadas por partidos políticos do Supremo Tribunal Federal. A política provoca a judicialização da política e o judiciário também provoca o ativismo dele de ofício tomar decisões que têm grande impacto político.
Então, isso foi um ponto central na história do Brasil. Não era assim que funcionava. Tínhamos no Brasil um hiperpresidencialismo que ele mandava, o presidente mandava em tudo. O Lula 1, Lula 2, ainda foram provavelmente, e o Dilma 1, o canto de cisne ali, 10 anos do final do hiperpresidencialismo no Brasil. Quando chega Dilma 2, o hiperpresidencialismo acaba no Brasil. Porque, ao lado da judicialização que vinha ocorrendo, ocorre também algumas decisões. A judicialização, o julgamento do mensalão, o maior protagonismo na justiça leva à criação da lei da ficha limpa, os protestos de 2013, a Operação Lava Jato e o impeachment de Dilma. E no impeachment de Dilma tem ali uma mudança, a segunda mudança estrutural fundamental, que é o Congresso se rebelar contra a ditadura do Executivo, que controlava o orçamento para barganhar apoio político. Então, eu lembro que o ministro, eu fui do conselhão do Lula, fui do conselhão da Dilma e do conselhão do Michel Temer, esse conselhão que o Lula tem hoje também, mas hoje mais opaco do que era. Naquela época, o presidente da Câmara dos Deputados ligava para o Palácio pedindo verba. Hoje são os ministros que ligam para o presidente da Câmara pedindo verba. Quer dizer, mudou a lógica do poder a partir do controle do orçamento. E foram medidas paulatinas que retiraram do Executivo o poder de criar maiorias dentro do Congresso. Hoje, o grande criador de maiorias no Congresso é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Por isso que a eleição mais importante do Brasil, que está em curso, não são as eleições municipais, são as eleições da Câmara e do Senado, porque eles vão controlar o destino do Brasil nos próximos 2 anos, e com um poder imenso de emparedar o governo e até mesmo de retaliar o judiciário. Essa perda de poder eu explico porque as expectativas do mercado e de vocês que operam o mercado devem se ajustar à capacidade dos atores políticos de entregar aquilo que prometem. E outra coisa, além da judicialização, se aprovou também a autonomia do Banco Central. Então, com isso, nós vivemos no Brasil uma espécie de pentarquia, que é o controle do país dividido em 5 atores. O presidente do Banco Central, que controla a política cambial e a política monetária, o presidente do Senado, que indica, chancela os ministros do Supremo, o presidente do Banco Central, agências reguladoras, o presidente da Câmara, que tem o poder de iniciar o impeachment, e normalmente as grandes propostas do governo começam a tramitar na Câmara, o presidente da República e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Brasil hoje é governado por essas 5 pessoas, e elas têm grau de independência que não existiam na história do Brasil. Então, quem opera o mercado tem que entender que o jogo é esse. Então, quando o Haddad promete um déficit fiscal, ele tem que combinar com os russos, como o Garrincha perguntou, ninguém lembra disso, só os mais velhos mesmo, que o Garrincha foi perguntar para o técnico se tudo aquilo que ele pedia já tinha sido combinado com os russos, porque o jogo ia ser contra a União Soviética. Então, quando o Haddad diz que vai fazer déficit zero, ou isso ou aquilo, ou que aumentar impostos, etc., ele tem que combinar com os russos, porque se não combinar com os russos, não vai dar certo. Isso é a beleza do Brasil de hoje, para o bem e para o mal. Para o mal, os avanços são dificultados, as agendas são muito negociadas, há muita, vamos dizer, inadequação de expectativas, ou seja, as expectativas não são adequadas. O Lula, quando chegou no Lula 3, ele trouxe um computador que rodava Windows 10, né? E aí chegou lá no Palácio, ele não sabia onde enfiar o disquete, porque não tinha mais o buraco do disquete, né? Enfim, então, a tecnologia de governo que o Lula trouxe não serve para o Brasil de hoje. E, além do mais, ele tem também um trabalho para gerenciar as expectativas da base política dele, que também disputam poder entre si.
Então, é uma situação muito complexa para um governo governar. E o Lula enfrenta essas dificuldades. Hoje, ele trafega ou impõe uma guerra by proxy, né, por procuração, usando o judiciário para atacar o legislativo, ou seja, então ele usa ali a sua base no Supremo para tentar emparedar o legislativo no tocante ao uso das emendas. Agora, isso tudo tem um preço, tem uma reação, porque em política toda ação gera uma reação, ali do Newton, ali não há nenhuma dúvida de que o que você fizer vai gerar algum tipo de reação. E isso mostra que a gente tem um cenário complexo, onde tem boas notícias e más notícias. A boa notícia é o andamento da economia, o crescimento do PIB, o desemprego caindo, baixo, talvez o mais baixo da história. Por outro lado, há dúvidas sérias a respeito da questão fiscal e que tem uma repercussão direta no mercado financeiro por conta da política monetária, que drena recursos do mercado especulativo, do mercado acionário, apesar do número estar espetacular, o índice da Bovespa. Essa incerteza ela tem que ser computada por vocês, porque não há nenhuma certeza um prognóstico de que a gente terá um quadro econômico para o mercado muito positivo a partir das dúvidas da questão fiscal. A própria reforma tributária, que é considerada um avanço, primeiro, eu não acho que ela seja o avanço que todo mundo pensa, né? Não é aquela Brastemp. Ela é uma reforma que vem, principalmente na sua regulamentação, muito opaca, cheia de dúvidas, cheia de incongruências. Por exemplo, a área de saneamento, são meus clientes, eu conheço então a história, a carga tributária dobra. Ora, como é que o Brasil vai dobrar a carga tributária dos investimentos, das operações de saneamento no Brasil, quando tem milhões de brasileiros sem água tratada? E aqui eu gosto de fazer uma ironia, que os ambientalistas não defendem saneamento, né? Saneamento não existe na agenda ambientalista, né? Tanto é que o Acre, Rondônia, Roraima, esses lugares têm um índice de esgoto a céu aberto vergonhoso, né? Poluindo os igarapés, poluindo os rios, e isso não entra em nenhuma agenda ambientalista. Então, outra incongruência, falo também porque são meus clientes. Os tratados internacionais de aviação isentam pagamento de imposto em viagens internacionais. Por isso que o Brasil tem um paradoxo do voo para Buenos Aires de São Paulo ser mais barato que o voo para Salvador. Agora, o Bernardo Rapin não quer que aumente a carga tributária, incluindo isso. Ora, é evidente que isso vai ser judicializado. Então, é uma reforma que não terminará a judicialização tributária no Brasil, que é a maior judicialização. Nós temos 80 milhões de causas tramitando na justiça. 80 milhões de causas. Eu fiz um seminário em Chicago, em março, eu fui um dos curadores, e há um professor dizendo, não, realmente, lá na Suprema Corte chegam 4.000 processos por ano, mas só 800 são julgados. Aí tinha uma desembargadora do TRF2 do Rio de Janeiro, que disse, 4.000 processos eu tenho na minha mesa. Na minha mesa. Quer dizer, como é que deve julgar? Será que é no vulcão, aquele que explodir primeiro julga? Porque é realmente um absurdo. Eu não vejo isso acontecendo com a reforma tributária. Até porque, paralelo à reforma tributária, que vocês acompanham muito de perto, tem uma busca por recursos tributários para se atingir a meta proposta, a meta fiscal proposta. Isso significa que poderá haver aumento de impostos que não dependam do Congresso. Por exemplo, pode esperar aqui um pouquinho, quando chegar outubro, novembro, dezembro, baixa uma medida provisória, aumentando o imposto de importação, de exportação, que é um absurdo, né? Porque se exportar impostos é contra o senso, né? Num país que viveu historicamente da mão para a boca em matéria de reservas cambiais.
mas faz isso e obstrui a votação, renova por mais 60 dias, e aí é fait accompli, porque isso aí já gerou caixa para ir amenizando a situação fiscal. Então, isso é um ponto que vocês têm que acompanhar. Ou vão ocorrer tentativas de aumento de impostos que vão esbarrar também dentro do Congresso Nacional. O Congresso pode se rebelar, pode devolver uma medida provisória, ou pode pressionar para o governo retirar, ou entrar com medidas paliativas, ou retaliar, por exemplo, no caso da desoneração da folha, que ainda rola pelo Senado, enfim. Então, o quadro é um quadro complexo. É um quadro complexo, não há o que falar. E o pior, né, o mais, quer dizer, eu falo pela ótica do governo, é que o governo não consegue faturar as boas notícias dele, né? Quer dizer, ele está sempre envolvido numa confusão, né? Ou é o ministro que sai, ou o ministro que entra, ou o ministro que estão brigando, e a economia cresceu, e o desemprego caiu. E está se aumentando investimentos, Petrobras aumentando investimento, BNDES emprestando mais dinheiro, quer dizer, a economia pode responder positivamente, mas isso não entra, porque o governo também não sabe se comunicar. E, como pano de fundo, toda a polarização da política que prossegue, e que é bastante danosa. Não a polarização em si, a polarização é boa. Em tese, seria muito bom que existissem dois polos políticos no Brasil disputando o poder. Mas o problema não é a polarização, mas sim a radicalização da polarização, que isso nunca aconteceu. Eu já encerrando aqui para poder abrir perguntas, eu fui entrevistado para o livro do Piantella. Vocês lembram do Piantella aqui em Brasília. E o Marco Aurélio, o chefe do Piantella, um dos donos do Piantella, me entrevistou e perguntou o que o Piantella representava para você. Eu disse, pessoalmente era o lugar que eu, no começo dos anos 80, ainda menino, né, quer dizer, jovem, ia lá e olhava os políticos assim, ficava, né, assistindo aquela presença, aquele fluxo, e no fim de semana ia comer lá a feijoada, que era muito boa e tal. Agora, Marco Aurélio, a coisa mais impressionante do Piantella é a institucionalidade do espaço democrático de diálogo. E isso eu vivi já, quando eu era diretor da Associação de Editores de Revistas, na Constituinte, onde José Genuíno e Luiz Eduardo Magalhães iam tomar uísque e conversavam dentro do Piantella. E todos os outros políticos de direita, de centro, de esquerda, dialogavam lá. Então, isso era muito, muito positivo. Nós perdemos esse espaço de diálogo civilizado entre adversários políticos. As pessoas reclamam muito dos advogados, que dizem, mas é um absurdo, você está cumprimentando lá o advogado da parte, né? As pessoas se incomodam com isso, né? Acham que é uma traição, né? Que você tem que odiar o advogado da parte contrária, como eu, parte, odeio a outra parte que eu estou litigando. Mas isso a civilização é assim. Se não fosse assim, ia ser terrível, porque não ia ter audiência, ia ter uma briga de campo entre dois advogados e as partes. E a política precisa disso, precisa desse diálogo. Precisa desse diálogo. E quando hoje a gente vive um momento de polarização, e aí eu não entro no mérito de quem tem razão, quem não tem, porque, no fundo, eu acho que está todo mundo errado. Inclusive, as elites brasileiras estão erradas, porque elas estão deixando esse barco correr e pardon my French, para dar merda, não custa. Olha na história do mundo. Países como a Itália, com uma tradição cultural imensa, né, desembocou no fascismo. A Alemanha, também com a tradição cultural e institucional extraordinária, desembocou do nazismo. Então, a Venezuela teve uma das mais longevas democracias do país, da América do Sul. Está aí, encalacrada com o Maduro. Então, nós temos a sorte de termos instituições sólidas, que funcionam bem, às vezes, e funcionam mal, às vezes, mas nós temos instituições. E essas instituições impedem o Brasil de virar uma Argentina.
de virar uma Venezuela. Mas a gente não pode dar chance ao azar, porque tudo pode piorar de uma hora para outra. E o mundo está muito estranho, é um mundo diferente, é um mundo difícil, é um mundo com várias tensões geopolíticas que até me faz uma reflexão aqui final de que ainda bem que o Brasil está meio na periferia do mundo. A gente não está envolvido nessa confusão que envolve Ucrânia, faixa de Gaza, Irã, China, Taiwan, e Guerra Fria, guerra comercial, enfim. Bom, eu paro por aqui para poder dar tempo para alguma pergunta, caso vocês gostariam que eu respondesse de forma mais clara e objetiva. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Gabriel, sou da Bocaina Capital. Muito obrigado pela sua fala, achei fantástico. Além de muito ponderada, acho que bem direto ao ponto em diversos assuntos. E acho que quando a gente debate, né, as formas de melhorar o nosso mercado, não só nosso mercado de capitais, né, mas acho que o mercado financeiro como um todo no Brasil, e tentar usar ele como indutor para fazer as coisas que o país precisa, né? E a gente avalia e nos comparamos, né, com outros países, a gente sempre recai na discussão dessa última parte da sua fala sobre as instituições e a força dessas instituições. E acho que se tem algo que tem um grau de correlação positiva entre o desenvolvimento de certas nações ou não, a fortaleza das suas instituições. Né? Uma parte da sua pergunta, no seminário que nós fizemos em Chicago em março, o James Robinson, autor coautor daquela obra, Por que as Nações Fracassam, Why Nations Fail, tem justamente o ponto das instituições que você está mencionando. Perfeito. E aí, o que acho que tem muito no debate contemporâneo nesse contexto de polarização, porém, uma polarização multifacetada, desses diferentes atores que muitas vezes têm uma atuação mais em agendas individualistas, né? Como a gente consegue fortalecer nossas instituições, que elas não são fantásticas, mas elas são melhores do que diversas dos nossos vizinhos, por exemplo. Como fortalecê-las nesse contexto onde você tem uma pulverização maior de poder e de atuação individualista das pessoas que muitas vezes estão encabeçando determinadas instituições? Bom, olha só, né? As instituições no Brasil são boas e lembrando, por exemplo, que o Congresso Nacional, nos últimos 8 anos, aprovou uma série de medidas modernizadoras que têm grande impacto na economia brasileira. A Lei de Saneamento, Marco Ferroviário, Marco das Telecomunicações, Lei da Terceirização, Reforma Trabalhista, Reforma Previdenciária, Teto de Gastos, Autonomia do Banco Central, ou seja, foram uma série de medidas muito modernizadoras, ponto 1. Ponto 2, a polarização política e pelo grau de deseducação, de falta de etiqueta, gerou uma contaminação do mundo político e do mundo institucional. Então, isso é muito ruim. E eu culpo as elites também, de certa forma, porque quando estoura a Lava Jato vem com um arsenal de medidas que eram claramente inadequadas pelo ponto de vista jurídico, mas as elites achavam o máximo, porque queriam depurar o sistema político. Então, tem que ser feito dessa forma. Ora, não precisava ser adivinho, nem futurólogo, para imaginar que isso podia dar errado. Eu me lembro como hoje, vendo lá o Petrolão, porque no começo era o Petrolão, eu virei para minha mulher, advogada, a Patrícia, e disse: Patrícia, não vai terminar bem, pela forma que isso vai ser feito. Se talvez a Lava Jato tivesse mais contenção, teria resultados muito mais duradouros e menos questionáveis que teve. Então, hoje, um problema que nós vemos é a falta de contenção das instituições. E se nós, na sociedade civil, permitimos isso por preferência ideológica, nós estamos abrindo mão
de um futuro melhor. Por quê? Como disse o Gilmar Mendes, é muito bom ter o rebengue na mão, o chicote na mão, mas, quer dizer, o Machado de Assis diz isso, aí o Gilmar diz, mas o chicote muda de mão. Então, se a gente hoje está satisfeito que o ministro tal toma uma decisão arbitrária, ou pseudo-arbitrária, ou proto-arbitrária, ou quase-arbitrária com relação a um adversário político nosso, a gente tem que lembrar que amanhã pode ser outro ministro tomando uma decisão igual. Então, a Lava Jato deveria nos ensinar isso. E deveria ensinar às elites um posicionamento sobre, olha, tem que haver contenção por parte das instituições. Elas têm que se conter. Por exemplo, eu não sou contra a emenda PIX, desde que se saiba quem é o dono da emenda PIX e que o dinheiro seja submetido a um escrutínio dos órgãos de controle. Ponto. Eu acho ótimo o Congresso ter autonomia. Eu não achava democrático o presidente da República ficar ali, você vai votar comigo? Vou, então eu libero a verba. Você não vai votar? Então... Eu lembro que, uma vez, o Michel Temer, eu estava no palácio conversando com o presidente, e aí tinha uma manchete do Globo assim, Temer libera emendas para conter impeachment, né? Que era lá o pedido de impeachment. Aí ele falou assim, eu liberei emenda também para Jandira Fegali. A Jandira Fegali, do PCdoB, que ia votar a favor do impeachment. Por quê? Porque já a regra daquela época, desde 2015, ele tem que liberar a verba mandatória para todo mundo. Então, esse é o problema que eu vejo hoje no país. Eu acho que as instituições, que são boas, muito melhores que os outros países, nós temos um sistema financeiro extraordinário, com 50% da participação estatal, o que o Banco do Brasil faz, o que o BRB está fazendo para a agricultura, para o setor imobiliário e também para a cidade, enfim, para o mercado, a Caixa Econômica na habitação e os bancos, grandes bancos que nós temos no Brasil. Então, temos grandes instituições públicas e grandes instituições privadas. E a melhor sinal de que essas instituições são boas é que 90% da dívida interna no Brasil é financiada por brasileiro, não é financiada por gringo. A gente não está dependendo do gringo para pagar a nossa conta aqui do dia a dia do governo. Então, o caminho até agora é bom, podia ser bem melhor. E a culpa é nossa, porque a gente, às vezes, deixa a nossa preferência ideológica prevalecer sobre o que deveria ser, sobre uma preferência institucional. E outro problema que o Brasil tem, finalizando aí essa pergunta, é a confusão de política de Estado com política de governo. Então, todo governo que entra quer fazer a sua política de governo virar política de Estado. Então, quer se meter na educação para botar o currículo que seja compatível à sua ideologia. Aí vira o governo, aí o cara muda. E a educação continua ruim. A diplomacia no Brasil sofreu muito isso. Agora, até teve um ponto importante, essa atitude do Brasil de endurecer com a Venezuela, porque a Venezuela não foi diplomaticamente correta, é muito boa. Com a Nicarágua, a mesma coisa. Bom, estão me dando aqui um cartão amarelo, já praticamente vermelho. Então, se tiver mais uma pergunta, eu respondo bem rápido. Carioca, exilado em Niterói, em face da violência. Tá? Me preocupa muito e queria saber qual a sua opinião, como o senhor vê sobre essa ótica maior, macro, o domínio dos estados, o domínio de várias comunidades, o destino por organizações paralelas e criminosas. Até repetindo a piada de um humorista, perguntaram sobre o golpe de Estado, ele disse que já foi dado, quem manda no Brasil hoje é o PCC de um lado e a milícia do outro. Como é que o senhor enxerga isso? Bom, essa piada é séria, né? Ela é muito séria. E, bom, primeiro, um fenômeno mundial, né? Hoje, a gangsterização do mundo, ela é crescente e hoje existe um Estado paralelo e essas organizações, na esteira da globalização, elas se interagem. Antigamente não interagiam, né? Ninguém falava com a máfia russa ou com a máfia albanesa. Hoje, com
globalização, elas se integram e se mobilizam. Ponto 1. Ponto 2, segurança nunca foi prioridade das nossas elites e consequentemente, do governo. Por um lado, a própria elite cultural repudiava a truculência do regime militar em tratar do tema. Achava que não se podia militarizar a polícia e tinha que se ter uma certa... Isso está bem retratado no Tropa de Elite 1. Quando um debate na faculdade, eles dizem, mas vocês não gostam que pare uma blitz aqui para saber se você está com cigarro de maconha ou não. Você não quer isso. Então, tudo bem, você pode fumar maconha, legal, tal, mas por trás disso tem toda uma estrutura criminosa que contamina o funcionamento da sociedade. Então, da nossa parte, a elite nunca se interessou em cuidar da segurança, e quem pode tem carro blindado. O Brasil tem a maior frota de carro blindado do mundo, mais do que a Rússia, mais do que o México. Ou seja, lugares que têm uma trajetória de criminalidade, de banditismo muito violenta, não tem tanto carro blindado como o Brasil. E, em segundo lugar, isso também se reflete na educação, porque a educação federal foi apropriada pelo debate ideológico. E aí o que a elite faz? Vai estudar no IDP, vai estudar no INSPER, vai buscar excelência, porque a federal está contaminada ali com a narrativa ideológica, com todo o debate que vem ainda desde o regime militar e que de certa forma, ainda remanesce, hoje dividindo a agenda como politicamente correto. Mas e o que a elite faz? Não, eu ando de carro blindado, tenho segurança e boto meu filho para estudar numa escola boa ou numa faculdade boa, ou vou mandar para os Estados Unidos ou para a Europa para estudar. Isso é um problema sério nosso, e vai piorar se nós continuarmos nos omitindo socialmente falando, ou seja, socialmente eu digo da coletividade. A coletividade tem que parar de pensar em ideologia e buscar resultado. Resultado é a segurança, resultado é a educação de qualidade, resultado é a saúde pública. Isso que tem que ver. Esse é um problema sério que a gente tem hoje, muito sério. Agora, eu só esqueci de falar uma coisa do mercado. O mercado continua sendo o grande agente modernizador do Brasil, porque ele fala diariamente por 3 coisas: o juro futuro, o índice da Bolsa e o dólar, o câmbio. E isso atemoriza, serve como um alerta. Quando vai mal, opa, eu tenho que fazer alguma coisa para conter essas expectativas. Mas, enfim, voltando à segurança, é um problema sério e que não tem resposta a curto prazo, infelizmente. Bom, muito obrigado. Agradecemos pela palestra e, nesse momento, o senhor Vinícius Correia Issá, superintendente-geral da APIMEC Brasil, faz a entrega do livro APIMEC 50 anos ao nosso palestrante. Teremos agora o painel Debêntures de Infraestrutura. Já convidamos ao palco a senhora Mara Limonge, vice-presidente executiva da APIMEC Brasil, que será a moderadora deste painel. Convidamos também os nossos palestrantes. O primeiro palestrante deste painel, o senhor Marcelo Mitterhoff, economista do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele é coautor de artigo Debêntures de Infraestrutura. Qual fração do custo fiscal é transferida aos projetos? Nosso segundo palestrante será o senhor Gabriel Steca, sócio cofundador da Bocaina Capital, gestora de fundos dedicada a investimentos em infraestrutura.
Convidamos agora o terceiro palestrante do nosso painel, o senhor Vitor Souza, analista de valores mobiliários CNPI da Genial Investimentos. Ele cobre os setores de energia elétrica, saneamento, petróleo e gás. Lembramos que teremos um tempo no final deste painel para a sessão de perguntas e respostas. Os interessados deverão utilizar os microfones que serão utilizados pelas nossas recepcionistas. Solicitamos que se identifiquem e que façam 2 perguntas por vez. E já com a palavra a moderadora deste painel. Obrigada. Primeiro, quero agradecer a todos pela presença. Muito obrigada a todos. E parabenizar a ABRAP pelos painéis que a gente teve pela manhã, foram super importantes. Eu acho que ficaram dois recados muito bons do que a gente ouviu aqui pela manhã. O primeiro deles, a importância que se deve dar para as associações de classes, né, para a associação que representa o nosso trabalho no dia a dia. Que uma coisa é você discutir uma regulação com o seu ponto de vista. Outra coisa é você levar para o regulador uma visão colegiada. A importância que isso tem. Eu acho que para os analistas a mesma coisa, quando a gente está discutindo com o CVM, levar uma decisão colegiada dos analistas. Isso tem uma perspectiva muito maior do que realmente esse mercado representa. Então, obrigada, ABRAP, por todos os painéis da parte da manhã e parabéns pelo trabalho colegiado que vocês fazem. Realmente é super importante. E o Paulo Roberto comentou pela manhã sobre o papel social dos fundos de previdência. E isso me fez refletir sobre um ponto que a gente discutiu muito sobre questões regulatórias aqui, mas a ABRAP tem um desafio que é um pouco diferente, que é a questão da mudança de comportamento das novas gerações e do mercado de trabalho. Eu fiz um levantamento rápido quando o Paulo Roberto estava falando do papel social da Previdência, com os dados do PNAD de março de 24. Da população ocupada brasileira, 39,4% tem carteira assinada e provavelmente deve contribuir com algum tipo de previdência. 9,1% são servidores públicos e tem a previdência do regime próprio. 51,5% da população tem 0 proteção trabalhista. A ABRAP tem uma missão. Daqui a alguns anos, estas pessoas todas vão precisar de aposentadoria. Eu espero que elas estejam procurando os fundos de previdência todos esses MEIs, né? Porque o novo modelo de trabalho tem muito isso, né? As pessoas não têm mais um vínculo de trabalho, eles são MEIs. E tem um salário, enfim, tem uma renda que justifica um plano de previdência. Eu espero que eles estejam pensando nisso e que a ABRAP esteja realmente recebendo esses 51% da população ocupada para no futuro não ser um problema e que seja realmente o cunho social seja resolvido aqui. Né? Enfim, passados esses desafios, vamos falar aqui sobre as debêntures de infraestrutura. Eu quero... Tem a minha apresentação? Não? Eu ia abrir com um PowerPoint falando sobre a mudança regulatória. Ops. Sobre a mudança regulatória recente, que é a 14.801. A gente tem desde 2011 a 12.431, que fala das debêntures de infraestrutura e que é para investimento de pessoas físicas, e, portanto, deveria capturar uma certa... A taxa do papel deveria capturar esse benefício fiscal dado aos investidores. E, recentemente, foi publicada a 14.801, que passa a dar incentivos fiscais para o emissor, de forma que ele possa capturar na taxa o investidor institucional, portanto, fazer sentido para que os fundos de pensão e os fundos abertos possam, os fundos que já são isentos, possam investir nesse papel e tenha essa vantagem tributária aí, capturado na taxa. Essas características são complementares à 12.431, se aplicam, então, às empresas. O pessoa física não tem o benefício nesse caso, então ele vai pagar a escadinha lá do 20 até o 22,5, do 15 ao 22,5
de imposto, o estrangeiro vai pagar os 25%, e o institucional é que vai ter esse benefício na taxa, e a empresa tem a possibilidade de deduzir isso do lucro e parte na contribuição social, dos juros e do principal que ele pagou, desculpa, do principal eu tenho dúvida, mas dos juros que ele pagou em relação às debêntures que foram emitidas, e essas debêntures têm que ser por empresas concessionárias de serviços públicos, e o dinheiro deve ser utilizado em desenvolvimento de pesquisa ou em infraestrutura. Né? Aqui a Ambima publica esse boletim, e a gente tem aqui 83,59 bi de operações já em debêntures incentivadas. A incentivada é essa, que é para a pessoa física. Tá? Até o momento, não teve nenhuma emissão ainda, foi publicada, a 14.801 foi publicada em janeiro, e até agora, nenhuma debênture foi emitida com essa nova regra, para a gente começar a testar o modelo. Mas, enfim, eu vou passar, então, a palavra para o Marcelo, com uma perguntinha. O Marcelo fez um estudo que olhava exatamente a 12.431, que era o benefício para a pessoa física. Para cada R$1 de renúncia tributária, quanto retorna à sociedade em forma de renda ou em forma de benefício? Eu desconfio até que isso foi um embrião para a publicação da 14.801, mas você me conta depois. Você pode contar durante o seu speech, Marcelo. Com a palavra. Obrigado, Maga. Boa tarde. Eu agradeço o convite da APIMEC. Eu sou economista do BNDES faz 22 anos e meio já. E eu vou falar de um trabalho que eu fiz lá no BNDES, junto com um colega meu chamado Tiago Pereira, mas só para eu poder falar com um pouco mais de, assim, ficar um pouco mais à vontade, eu vou falar como pesquisador, não em nome do BNDES, porque o BNDES nem sempre tem uma posição institucional sobre isso, né? Bom, retomando um pouco o histórico do que a Mara já colocou, a 12.431 foi criada lá em 2011, né, no governo Dilma, com o objetivo de conceder subsídios para que o mercado de capitais fosse incentivado a financiar investimentos associados à infraestrutura. Então, essas debêntures ficaram sendo chamadas de debêntures incentivadas, embora elas sejam para projeto. Então, elas são debêntures incentivadas de infraestrutura. Né? Ela ficou com o nome de debênture incentivada. A nova também é debênture incentivada de infraestrutura, mas ela acabou ficando com o nome de infraestrutura. Mas elas são coisas bem distintas, mas o objetivo é o mesmo. Né? E o objetivo de dar subsídios para o mercado de capitais é bastante claro. O setor de infraestrutura, como também inovação, eles são setores intensivos em externalidades, ou seja, eles geram benefícios que vão além do que é capturado no próprio projeto. Então, dar esse incentivo, reduzir o custo de captação desses projetos, é uma forma de aproximar a rentabilidade privada da rentabilidade social e, portanto, de elevar o investimento. Então, esse era o objetivo. Eu poderia dizer que ele foi, em certa medida, atingido. A gente teve, em 2023, a emissão de debêntures incentivadas foi de 68 bilhões. Em 2024, a gente já é provável que chegue a 80. E praticamente toda a emissão de debêntures para investimento é feito com esse incentivo. Quer dizer, são poucas as debêntures associadas a investimento que não usam o benefício da 12.431 ou agora da 14.801. Né? Só que a 12.431, o que a gente percebeu é que ela tinha um problema, digamos assim, de eficiência fiscal. E como é que a gente mediu essa eficiência fiscal? Foi um exercício econométrico relativamente simples. Quer dizer, ele não é simples porque a conta é chata, mas ele não é difícil de entender. A conta é bem chata de fazer, mas ele não é difícil de entender. A gente tentou
avaliar quais eram todos os subsídios criados pela 12431, então, você tem lá basicamente 3 benefícios. Se for pessoa física, a alíquota do IR cai de 15 para 0. Se for empresa tributada por lucro real, e aí inclui os bancos, tem a redução do IR de 25% para 15%, e muda o regime de competência que está no lucro real para esse regime específico, que é por caixa. Então, você adia o pagamento dos tributos, então, o que também gera. Aí a gente fez essas contas procurando traduzir esses benefícios em pontos bases. E depois a gente comparou debêntures incentivadas de mesma duration, mesma classificação de risco, com debêntures não incentivadas, com o mesmo perfil de risco e mesma duração. E aí a gente tem que ver o quê? Qual é a diferença de preço, porque como o benefício está sendo dado para o comprador da debênture na 12431, é natural que ele repasse isso em redução do preço da rentabilidade que ele espera. E quando a gente foi fazer essa conta, a gente descobriu o seguinte: a gente pegou dados de novembro de 2018, tá? Já é um estudo que tem alguns anos. Isso pode ter mudado um pouco, mas os números eles falam por si. De cada 177 pontos bases que o governo dava de incentivo fiscal, de subsídio, ele retornava em redução do custo de captação dos projetos 108 pontos base. Então, a proporção está mais ou menos 3 para 5, ou seja, 60% do benefício fiscal dado retornava em redução do custo, do custo de captação dos projetos, o que significa que 40% ficava para alguém. Esse alguém ou eram os bancos ou, principalmente, as famílias ricas, que são quem compra esse tipo de papel, né? Isso assim, do ponto de vista distributivo, não é muito bom. Do ponto de vista também do mercado, você está alocando esse risco a pessoas físicas, que não é o melhor avaliador desse risco, e isso tinha... Então, assim, isso por si só já era um problema, mas isso gerava um problema adicional, que era o seguinte: os fundos de pensão que têm já tem o benefício da isenção do imposto de renda na compra de títulos públicos, bem como os investidores estrangeiros, mas eu destaco os fundos de pensão, porque os fundos de pensão são entidades que por natureza, demandam títulos de longo prazo. Então, elas são entidades que devem participar do financiamento via mercado de capitais de infraestrutura. Ocorre que, quando ele olhava para esse mercado, com preços, com rentabilidades comprimidas pelo subsídio, ele não ia deixar de comprar um título público para comprar uma debênture de infraestrutura, que tinha uma rentabilidade menor, é menos líquida e ainda tem o risco de crédito privado. Então, era um problema que precisava ser resolvido, né? Esse problema, eu não acho que ele foi resolvido pelo nosso texto. Acho que o próprio governo via essa preocupação, mas o texto que o Tiago e eu fizemos também percebia isso, né? Como a 14801 buscou resolver esse problema? Ela buscou colocando o benefício no emissor. Então, foi mais ou menos calculado, calibrado, para ter o seu mesmo valor de subsídio que a 14231 tinha, já oferecia, né? Então, ele oferece para quem emite a debênture de infraestrutura agora, né? Além de poder abater do seu lucro tributável os juros incorridos ou pagos, né? Ele pode somar 30%. Então, ele paga 100 e abate 130. Esse é o benefício. Essa alocação me parece uma saída relativamente engenhosa para o problema que a gente tinha na 12431. No entanto, ela tem 3 problemas.
E aí eu não estou falando de problema de mercado, não, tá? Isso eu acho que o Gabriel e o Vitor vão falar melhor do que eu. Eu estou falando de problemas como a política pública para incentivar o mercado de capitais. O primeiro problema é o seguinte, ela não veio em substituição à 12431, ela veio somando, foi criada uma nova classe de debêntures incentivadas. E por que isso é problema? Porque o nosso mercado de capitais ele já está repleto, a gente chama de puxadinhos, de origem tributária. Então, a gente tem CRA, tem CRI, tem LCA, tem LCI, tem a 12431 e agora tem também a 14801. Isso numa base que já não é muito profunda, você vai dividindo isso e isso vai fazendo com que você não tenha preços muito comparáveis. Isso, para mim, é o que justifica por que 40% não era transferido lá na 12431. Porque é difícil fazer essa conta, depende de quanto tempo você vai carregar. Então, você começa a criar uma poluição que, no final, você tem ativos que são iguais, mas que não custam a mesma coisa. Então, a gente defende que deveria trocar esses subsídios na tributação, fazendo com que a tributação fosse regressiva de acordo com a duration do papel. Então, isso você colocaria todo mundo na mesma base e criaria um incentivo para quem comprasse papel de mais duração. Agora, nesta lei, eu acho que a gente seria mais bem sucedido se simplesmente trocasse a 14801 e acabasse com a 12431. Porque aí, pelo menos, você não criava um incentivo a mais e você traz o principal ator, que é o fundo de pensão, para fazer essa avaliação. É claro que a gente está falando de um mercado que já foi 68 bi ano passado, e o fundo de pensão, os fundos de pensão eles vão precisar ver se isso vai funcionar, né? Então, pode ser que no primeiro momento essa troca nem seja desejável, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar a longo prazo. O segundo problema é o seguinte, como você tem uma base, como o subsídio ao emissor depende de ter uma base tributável, em projetos de infraestrutura, frequentemente a gente tem projetos novos, com sociedade de propósito específico, que demoram a gerar lucro para ser tributado. A 14801 disse o seguinte, tudo bem, então você não precisa usar somente na SPE, você pode usar na controladora, na holding. Então, quando você tem um grupo que controla várias concessões, ele pode usar o benefício criado num projeto novo para abater o lucro gerado em projetos antigos. Isso tem dois problemas. Um é que isso cria uma desvantagem competitiva para os novos investidores. Então, quem está chegando no Brasil, sei lá, para disputar um projeto em saneamento e não tem outras concessões, ele vai sair em desvantagem no leilão. E o segundo problema é que, de certa forma, você está violando a segregação de balanços que caracteriza o financiamento de projetos. Então, pois é, mas é só na parte tributária, é verdade, mas a segregação que o projeto isola seus riscos e compromissos do seu controlador, de certa forma, foi segregado. E o terceiro problema que eu considero que é um aperfeiçoamento que a lei pode ter, é que ela fez uma coisa, ela piorou a 12431, que a 12431 previa que os investimentos feitos até 24 meses antes da emissão poderiam ser alvos de reembolso. Isso passou para 60 meses, ou seja, tira a potência do benefício para gerar investimento novo. Então, eu acho que essas são as questões que, em termos de política pública, a gente precisa acompanhar e, eventualmente, corrigir o rumo aí nos próximos anos. Acho que não foi o motivo, mas que foi um embrião para o pensamento da 14821, eu continuo pensando. Enfim, era uma reflexão necessária. E
a gente está falando de um bolso aí dos fundos de previdência fechados e abertos, somados 3 trilhões de reais, só os fechados 1,3 trilhão. Então, eu acho que para a infraestrutura dá para alocar um pedacinho desse trilhãozinho, né? Eu acho que tem a questão de que os fundos de previdência já estão numa fase de pagamento dos benefícios, então a fase de acumulação acabou, então ele precisa ter uma certa liquidez mensalmente, mas para 1,3 trilhão tem muito espaço, essa cachoeira aí dá para passar bastante operação, não é isso? E aí, Gabriel, eu comentei que até o momento não teve nenhuma emissão nessa nova regulação. E sabemos que não só os fundos de pensão, né, mas os próprios fundos hoje existentes têm aí nas suas carteiras vencimentos próximo da ordem de 30 bilhões até dezembro. Então, teremos aí dinheiro na mesa para debêntures de infraestrutura e incentivadas. Por que a debênture de infraestrutura não decolou? O que tem que melhorar? E o que você vê do mercado de incentivada? Obrigado, Mara. Obrigado aqui pelo convite de estar conversando com vocês hoje sobre esse tema que, para mim, é um tema muito caro e que acho que eu consigo trazer um olhar. Eu gostei bastante, né, dessa nossa composição do painel, porque acho que é muito gostoso escutar o Marcelo comentar sobre essa ótica bastante precisa, né, e com rigor, né, acadêmico. Eu adorei ler o artigo aí que você compartilhou conosco, dos estudos feitos, né, e de todo o rigor econométrico ali para chegar nas conclusões. Eu sou engenheiro, né? Então, engenheiro tem uma abordagem, né, de faz a conta, mas vai lá, vê e põe 50% de margem para não cair, né? Então, eu tenho um olhar bastante prático sobre esse mesmo tema da 12431 e da 14801. Eu vou dividir um pouco a minha fala em dois aqui, para trazer alguns pontos que eu acho que são importantes na hora que a gente pensa, tanto do ponto de vista de política pública e eficiência dessa política pública, quanto do ponto de vista de como que a gente induz desenvolvimento no nosso país, usando esse instrumento que nós temos, que é o mercado de capitais. Acho que toda a temática de hoje ela passa por isso. Como é que você usa o mercado de capitais para o desenvolvimento do país, e usar o mercado de capitais para financiar a infraestrutura, talvez não tenha nada mais concreto do que isso, né? A gente sabe que a infraestrutura traz todas essas externalidades positivas que, quando fomentadas, elas trazem benefício para a sociedade. Então, eu hoje fundei uma gestora de fundos, né? A Bocaina Capital. Eu estruturei a empresa, né, junto com os meus sócios, para ela ser dedicada a investimentos em infraestrutura, então é só isso que a gente faz, tá? Mas antes de fundar a gestora, né, eu trabalhei mais de 10 anos no setor bancário, fazendo a estruturação e o financiamento de N maneiras dos projetos de infraestrutura. Então, trabalhei muitíssimo com os meus colegas do BNDES, lá nas áreas de FINEM, para fazer a estruturação de financiamentos na primeira metade da década passada, e já estruturei também muita debênture de infraestrutura, né? Também aí, nesses rearranjos que foram acontecendo ao longo da década, com mais funding de BNDES, com menos funding de BNDES, com maior sofisticação do mercado de capitais ou não. Então, eu acho que eu consigo trazer um pouco dessa visão de testemunha, né, do antes e depois, de como que o financiamento de infraestrutura se comportou à luz da evolução nossa no mercado de capitais. Então, eu acho que tem uma premissa importante que a gente precisa trazer quando a gente faz essa análise, que é a existência do mercado. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho, embora, né, isso não seja possível de ser demonstrado teoricamente, eu consigo dizer, na prática, que antes da existência da Lei 12.431, a gente não tinha financiamento de longo prazo no país, exceto o funding do BNDES e outros fundos qualificados, vamos dizer, né, que vem com subsídio e com equipe técnica capacitada que seja capaz de conceder esses financiamentos.
Então, simplesmente não existia nesse mercado. Eu lembro até hoje, em 2013, ainda alguns anos depois da criação da Lei 12431, mas antes dela estar efetivamente funcional, eu aprovei o financiamento mais longo que já tinha sido feito por um banco comercial para infraestrutura, que era um financiamento de 13 anos para a PPP da Arena Fonte Nova, na Bahia. E isso foi um marco, era um prazo de 13 anos. Né? Com as debêntures 12431, hoje a gente está acostumado a falar de prazos de 15, 18, 20, em alguns casos 24 anos de prazo. Né? Então, eu posso dizer com certa tranquilidade que, antes da Lei 12431, a gente não tinha dinheiro privado, seja de bancos comerciais, seja do bolso do investidor pessoa física, direta ou indiretamente, que ia para o investimento de longo prazo em infraestrutura. Tá? E eu arrisco dizer também que, nesse momento, se a gente não tiver essa dinâmica de isenção fiscal, eu tenho certeza de que a gente não teria esses volumes que a gente olhou aqui, né? Ou seja, os 65 bilhões aproximados do ano passado de emissões de debêntures incentivadas, ou esses, até o momento, né, 84 bi ali que a Mara mostrou, é um valor colossal de investimento que tem lastro em investimentos novos em infraestrutura. Né? Isso, eu não sei o quanto que vocês conseguem vislumbrar o tamanho da potência que isso representa, em termos de país mesmo. Né? Eu estava em maio num evento do GRI em Nova York falando sobre o caso do Brasil junto com outras entidades aí, multilaterais, Banco Mundial, IDB, CAF, né, a Corporação Andina de Fomento, e outros entes aí que atuavam também em outras geografias da América Latina, e a gente estava discutindo como fomentar mais investimento privado na infraestrutura. Né? E eu comentei sobre o exemplo do Brasil, eu dei um exemplo numérico que, né, acho que todo mundo começou a me olhar assim, né, na palestra, falando, caramba, como que pode? Né? Pega esse número de 65 bilhões do ano passado. Ano passado, vocês lembram, né, teve a Light Americanas no começo do ano, metade do ano ninguém trabalhou em emissão de títulos. Tá? Não teve emissão na primeira metade do ano, foi só metade do ano que deu aqueles 65 bilhões de volume. Se você pegar esses 65 bilhões de volume, você considera, então, houve 65 bilhões de emissões naquele ano. Essas emissões, para elas serem feitas, elas têm que ter um lastro de investimento em infraestrutura. Então, foram 65 bilhões que viraram capital fixo mesmo, tá? Dinheiro de infraestrutura no país. Muito bem. Esses 65 bilhões, se você for considerar uma taxa de juros média, aí, você pensar não sei, talvez um IPCA mais 7 na média, vamos arredondar aqui para, se você botar um IPCA aí de longo prazo 3%, vamos arredondar para 10% ao ano de juros, para fins das nossas contas aqui. Então, 65 bilhões de crédito concedido, de debêntures emitidas, 10% de juros ao ano, 6,5 bi de juros ao ano. Né? Qual que é o imposto cobrado sobre esses juros? É a escadinha que a Mara falou, 22,5% a 15%. Para arredondar nossas contas e ser um pouco conservador, vamos considerar 20%? Pode ser? Então, muito bem, a gente tinha aqui 6,5 bi de juros, né? 20% disso dá 1,3 bi. Okay? 1,3 bi de impostos arrecadados ao ano, né? Nesses 65 bilhões de estoque de dívida emitida. Vamos considerar que esses títulos têm uma duration da ordem de 7 anos. 7 anos acho que é uma premissa boa. A gente, né, também, eu gosto de fazer conta meio conservadora, né, que eu sou cara de crédito está sempre pensando em como colocar a gordura nas contas. Né? Então, vamos usar 7 anos de duration aqui. 7 anos vezes 1,3 dá perto de 9 bi. Tá? Então, pela vida inteira desses ativos, pela vida inteira dessas debêntures, há o governo está abrindo mão, né, de impostos na casa de 9 bilhões. Tá? Esses 9 bilhões que o governo está abrindo mão, durante todo o prazo de vida dessas debêntures, está viabilizando um investimento de 65 bilhões em infraestrutura, vindo direto e indiretamente do bolso de capital privado, do bolso principalmente de pessoas físicas, direto e indiretamente, né, através de fundos de investimento, etc. Então, quando você fatora isso e você parte da premissa que sem esse benefício eu certamente não teria esse volume, talvez você
teria algum pequeno volume, 10% talvez, poderia se argumentar, não tem como a gente ter certeza sobre esse número, mas eu consigo dizer com tranquilidade que nem antes da debênture 12431, nem depois, a gente tem financiamento de infra sem ser via debênture 12431. Então, esses 9 bilhões estão viabilizando 65 bilhões de investimento. É uma relação aqui de 7 vezes, dá mais ou menos? 7 vezes e meia, para cada real de imposto que está se abrindo mão, como sociedade, todos nós aqui, né, estamos abrindo mão dessa arrecadação, você tem uma contrapartida de R$ 7,50 em formação de capital fixo imediato, né, gente? Porque, lembra, o cara está fazendo investimento agora, né, na maior parte dos casos, ou próximo, né, da data da emissão desses títulos, e esse imposto que está se abrindo mão é ao longo de 7 anos ou mais anos de duração desses papéis. Tá? Então, fazendo essa conta rápida, dá para a gente ter uma visão do tamanho dessa potência do incentivo, e o fator qualitativo maior é que isso daqui é um dinheiro de pessoa física. Tá? Ou seja, não existe esse bolso em nenhum outro lugar do mundo financiando a infraestrutura. A pessoa física tomando prazos de 10, 15, 20 anos só existe aqui. Tem, obviamente, todas as suas contrapartidas aqui. Poxa, a pessoa física talvez não tenha capacidade de analisar diretamente esses ativos, valia a pena usar fundos ou outros entes, muito bem. Mas o fato é, a gente que está aqui no nosso fiscal, né, que está em discussão o tempo todo, né, o nosso fiscal aqui, poxa, tem dinheiro, não tem? Está ali o Haddad indo atrás de 3 bi aqui, 5 bi ali, pensa que são 65 bi que não estão saindo do bolso do Tesouro para fazer investimentos diretos, e estão sim vindo da população formando capital fixo. Então, esse fator ele é muito importante quando a gente pensa como viabilizar esses investimentos de longo prazo com capital privado, como induzir o desenvolvimento do país usando o mercado de capitais. E a gente teve a nossa Lei 14.801, que ainda, o pessoal gosta de falar, né, ainda não pegou, né? E eu acho que assim, eu acho que ainda vai demorar um pouco para pegar, né, opinião pessoal minha aqui, por conta de alguns fatores, né? A gente tem que lembrar que a Lei 14.801, ela veio de um projeto de lei de 2020. Ela foi aprovada agora, em janeiro, regulamentada num decreto em março. Mas ela é um projeto de lei de 2020. O que estava acontecendo lá em 2020? Selic a 2%, NTN-B de 5, 10 anos a IPCA mais 3%, né? E naquele momento você tinha justamente uma situação onde os títulos públicos não eram mais suficientes para os investidores institucionais, né, atenderem às suas metas atuariais ou atenderem aos seus objetivos de retorno, né, aqui estou falando tanto fundos de pensão, quanto entidades fechadas de previdência, quanto seguradoras e etc. E você tinha sim a disponibilidade de debêntures incentivadas, mas aí acontecia exatamente aquilo que o Marcelo elencou. Falou, poxa, esse papel está muito barato, quase não tem spread de crédito, por que eu vou comprar esse papel, tomar risco de liquidez, tomar risco de crédito, para ter quase nada de rentabilidade adicional, né, ao título público? E o título público já não está me atendendo. Poxa, vamos então criar um benefício um pouco distinto, a mesma coisa, só que trocada, né, trazendo benefício para o emissor ao invés do investidor, de forma que, com esse racional, né, a gente poderia dizer, olha, isso é equivalente. Eu posso ter uma debênture emitida com uma taxa mais baixa e isenção fiscal para quem investir nela, e eu posso ter uma outra debênture com uma taxa mais gordinha, que é o diferencial de impostos que seriam incididos aqui, e aí eu trago o benefício para o emissor, para que o emissor tenha interesse de emitir essa nova debênture. O fato é, turma, que, na minha opinião, pelo menos do que eu tenho visto, não é uma falta de interesse do emissor que haja esse tipo de investimento de longo prazo em debêntures não incentivadas, né? Você pode ver, né? Quem que conhece do mercado aí tem debêntures de longo prazo denominadas em IPCA nos portfólios dos institucionais? Isso é raro de se ver, né? Hoje elas existem, cara. Então você tem debêntures regulares, a gente não precisava da Lei 14.801 para fazer essa emissão. A gente tinha as debêntures regulares, que também não têm o benefício fiscal, que poderiam ser adquiridas pelas instituições a qualquer momento, mas elas não eram adquiridas.
Ele fala, poxa, porque o emissor não queria emitir essas debêntures? Pelo contrário, o emissor quer tomar dívida de todo jeito, formato e tipo que tiver disponível para ele. Ele quer executar o business plan dele, executar os investimentos que ele tem que executar. Então, qualquer dinheiro disponível dentro da razoabilidade é um dinheiro que vai ser utilizado. Então, não é por falta de instrumento, né, ou por falta de interesse do emissor que não se tinha investimento em debêntures de longo prazo, em IPCA, etc. O grande fator que historicamente impediu que, assim como nos países desenvolvidos, os institucionais, fundos de pensão, endowments, né, fundo soberano, seguradoras, etc., fossem os grandes financiadores de infraestrutura de longo prazo no Brasil, é porque os nossos juros reais são muito apetitosos. Né? Então, falando português claro aqui, eles são muito apetitosos. É muito conveniente você emprestar dinheiro para o dono da impressora de dinheiro recebendo 6% de juros reais ao ano. É fantástico isso. E assim, não é pouco frequente a gente atingir essa marca que a gente está vivendo, inclusive agora. Né? Então, na minha leitura, Mara, essa lei, né, 14.801 e a nova debênture de infraestrutura, ela é sim uma ótima ferramenta, né, para a gente fomentar e tentar atender outras demandas do mercado de capitais. Porém, eu acho que ela é uma ferramenta que ainda vai ficar guardada na caixa de ferramentas por um tempo. Eu acho que no momento que a gente tiver um nível de juros reais mais baixo, né, que gerem uma necessidade, né, dos investidores institucionais de buscarem, né, mais risco para atender o que é necessário de rendimento nos seus portfólios, eu acho que aí, nesse caso, talvez essa debênture seja uma das ferramentas a serem utilizadas. Não necessariamente diferente de uma debênture comum, tá? Mas aí a gente poderia ter aqui um uso para essa ferramenta em algumas situações específicas. Acho que o Marcelo já trouxe um ponto importante. Só faz sentido emitir quem tem base tributária para emitir. Quem não tem base tributária para emitir, não faz sentido. E o cara que tem a base tributária para emitir, ele vai provavelmente emitir, a gente fala, né, 2 séries separadas, vasos comunicantes. Ou seja, vai emitir uma debênture 12.431 e uma debênture 14.801, de forma que ele consiga capturar o melhor dos dois mundos. Né? Então, acho que isso daí deve acontecer, mas eu acredito que vai acontecer mais quando a gente tiver um nível de juros mais baixo. E aí, por fim, para concluir aqui, que acho que eu já passei um pouquinho, hoje em dia, para o investidor institucional capturar o prêmio de crédito e o prêmio de se investir no longo prazo em infraestrutura, ele não precisa da 14.801. É claro, se você quiser investir em um título da Petrobras, uma debênture da Petrobras, uma debênture da Vale, uma debênture da Engie, né, pegar a Engie como exemplo, você não vai conseguir investir com um spread alto, seja 12.431, seja regular. Né? Hoje em dia, se você for olhar hoje a diferença que está dessas duas coisas para esses caras que são emissores frequentes e que você consegue ter algum grau de comparação, você tem aí uns 60 bips, uns 60 basis points, 0,6% ao ano de diferença de taxa de um título, se pegar um papel de 10 anos de uma Engie, né, CDI mais 0,80 versus uma debênture incentivada NTNB mais 0,2, usando aqui alguns dados. Então, esse tipo de papel você não tem o suco ali que você gostaria de ter como retorno. Porém, há uma série de outros papéis e de outros investimentos via debêntures 12.431, que se você quiser ter exposição ao mundo de infraestrutura, se você quiser ter exposição ao financiamento de projetos, SPS, de concessões, o institucional tem capacidade de fazer esses investimentos. A gente, na Bocaina Capital, tem fundos dedicados a isso. Os nossos fundos, eles procuram investir justamente nas emissões de concessionárias, de projetos específicos, muitas vezes de empresas de tamanho médio, que são subatendidas pelo mercado bancário, e através disso a gente consegue ter projetos de altíssima qualidade, porém com spreads de investimento interessantes. Então eu tenho 2 exemplos aqui de ativos. Poxa, eu investi no ano passado 70 milhões num ativo, rating AAA, spread de 2,75 sobre a NTNB, IPCA mais 9. Hoje, a gente está aqui com a NTNB um pouco mais alta. Esse mês eu estou liquidando 109 milhões em uma transação de 18 anos de prazo, rating AAA flat, com 300 bases, né, 3%
de spread sobre a NTNB, que dá IPCA mais 9,20, IPCA mais 9 e pouco. Então, esses investimentos, eles existem. É claro que você vai ter que contar, talvez, com um cara mais especializado para ir atrás desse negócio. Não vai ser uma emissão de 1 bilhão, vai ser uma emissão de 100 milhões. Tem um trabalho ali de formiguinha que precisa ser feito, né, que exige, né, esforço, homem-hora, etc., que a gente, como gestor terceirizado, para usar o termo da manhã, né, a gente tem capacidade e produtos disponíveis para esse tipo de investimento. Tá? Então, acho que essa é a mensagem que eu queria comentar. Bom, Vitor, e aí fica a pergunta, dado todas essas possibilidades de captação, você como um analista CNPI, olha para isso tudo ao precificar o valor de uma ação. Então, nesse contexto, como é que você olha para as ações de empresas que estão usando esses instrumentos, enfim, para a infraestrutura? Foi bom você ter introduzido o assunto dessa maneira, né, sobre essa ótica, porque eu acho que o meu papel foi exatamente esse, né, vem aqui mostrar como funciona o processo de geração de valor das empresas, né, aqui eu estou falando do acionista, do investidor ali da parte de equity, para o longo prazo, porque as empresas elas precisam entregar um produto, um serviço, mas ao mesmo tempo precisam entregar retorno ao acionista. Então, se a gente está falando de empresa de saneamento, vale lembrar que as anotações que eu fiz aqui, eu também pedi ajuda à turma de renda fixa lá da Genial, que com certeza me ajudou muito sobre essa ótica da parte de dívida, né, e não de equity, que é o que eu cubro. Então, vamos lá. Bem, se a gente está falando de debêntures ali com tratamentos especiais, ainda que com algumas limitações, como os colegas aqui argumentaram, a gente está falando de um custo de captação mais baixo, né? A dívida é mais baixa, ela é mais barata e fundamental para o atendimento dos setores que eu cubro. E aqui eu estou falando principalmente de saneamento e energia elétrica, depois a gente fala de petróleo. E aqui eu coloco até 2 exemplos. O primeiro de energia elétrica, de um case muito bem sucedido do processo de geração de valor via execução, evidentemente, mas também via dívida. O colega falou de Engie, não falou de Light, mas falou de Engie, mas assim, eu peguei aqui o exemplo da Taesa, né? Mas antes de falar da Taesa, a gente está falando de um processo, de um custo de captação mais baixo. A turma de renda fixa lá da Genial me deu um bizuzinho, que dependendo do risco de crédito, a gente está falando aí de 100 a 200 bips mais baratos que o basis points, né? Mais baratos do que as debêntures tradicionais, e de um crédito mais alongado, né? Enquanto as debêntures convencionais têm ali uma duration de 4 a 7 anos, a gente está falando de durations até de 20. E quando você coloca isso no modelo, né, que é o fluxo de caixa descontado, né, onde a magia acontece, você percebe que quanto mais alongado e quanto mais barato a dívida, você vê que isso gera valor, né? O seu valuation fica mais rico. E se você consegue pegar o que está na cadeia de intenções, o que está na lei, e transforma isso numa realidade, isso é muito palpável no nosso modelo. E é muito palpável também ao longo do tempo, quando você vê a coisa acontecendo. Tá? Um outro ponto aqui que eu coloquei, que está muito relacionado aos setores regulados, como é o de energia elétrica, principalmente no segmento de distribuição, e o de saneamento, ela tem ali a tarifa ela é muito decidida por uma variável chamada WOC regulatória, que dentro de todo um processo muito grande, ele cospe a tarifa final para o usuário. Pois bem, dentro desse processo, ele considera o custo da dívida das debêntures das empresas. Então, poxa, se você tem um DEC, vamos supor que, poxa, dê tudo certo e dentro desse processo as debêntures incentivadas muito longas e a custos muito competitivos inundem o mercado. Cara, isso vai ser trazido para as tarifas. A tarifa de energia vai ficar mais barata, a tarifa de energia do saneamento vai ficar mais barata, das concessões rodoviárias, porque essa é uma variável que vai ser colocada dentro do cálculo da WOC regulatória. E, claro, uma empresa talentosa que consiga fazer um mix de dívidas interessantes, ela pode até outperformar aquilo que está dentro da tarifa e gerar mais valor ao acionista. Esse aqui é um outro ponto que eu trouxe. E um case muito bem sucedido, que eu consegui ver isso aqui ao longo do
dos anos, né, do acompanhamento da indústria que eu faço, foi o case da Taesa, que ela chegou ali por volta de 2020, com aproximadamente, sendo na época, se não me engano, 4 bilhões de pipelines de investimento para fazer. Ela emite dívida, se não me engano, a 40 bips de prêmio, se não me engano, é uma coisa assim também. É quase que um diferencial competitivo, não só pela qualidade da empresa, mas também como a característica do negócio, né, que tem receitas super estáveis. Então, o mercado... enfim, paga esse prêmio pequeno para absorver essa debênture, e ao longo desse processo em que ela botou 4 bi de linha de transmissão de pé, eu lembro que ali, por volta de 2020, a ação estava R$20. À medida que ela coloca essas linhas de transmissão de pé, paga poucos juros, antecipa a entrada comercial dessas linhas, se aproveita ali do tax shield, né, do benefício fiscal que esse montante de dívida te causa, e ela ainda pagou muito dividendo ao longo do processo, a ação dobrou. Então, eu brinco, às vezes, quando a gente pega esses exemplos, e eu imagino que muitos de vocês tenham Taesa, e eu sei que vocês gostam de dividendo. Cara, a ação saiu de 20 para quase R$40, e hoje ainda paga aí um dividend yield de 10%. Hoje, a alavancagem dela está em 4 vezes dívida líquida EBITDA, mais ou menos. Então, foi uma história muito bem contada de geração de valor pela valorização do equity, mas também por todo o processo de pagamento de dividendos que aconteceu ao longo do tempo. E ela fez isso via dívida competitiva, alongada, com debêntures de infraestrutura. Cara, claro, essas empresas elas nunca usam somente uma ferramenta, né? Eles fazem ali um mix de dívidas, e foi uma coisa que deu muito certo. E, mais uma vez, ela está com uma dívida líquida de 4 vezes dívida líquida EBITDA, e passou por um grande processo de investimento muito bem sucedido. Agora, eu falei do passado, vamos falar do futuro, né? Eu trouxe aqui o setor de saneamento, que, como vocês bem sabem, houve a aprovação do novo marco do saneamento básico, uma série de privatizações acontecendo na indústria. A mais recente, Sergipe, se eu não me engano, semana passada, e alguns meses atrás, Sabesp. Cara, a Sabesp foi privatizada. Então, olha que interessante. Primeiro que a universalização vai consumir, se eu não me engano, 350 bilhões. Né? Até a universalização, que é quando o novo marco do saneamento diz que deve alcançar a universalização de água e esgoto. Então, cara, são 350 milhões de oportunidade em emissões de equity e de dívida que os colegas aqui, com certeza, vão trabalhar em cima disso daqui. Quando a gente olha para o que era investido do Brasil antes do marco do saneamento, o Brasil inteiro investia ali entre, se não me engano, de acordo com o Trata Brasil, 13, 14, 15 bi, o Brasil inteiro ao ano. Pois bem, a Sabesp privatizada, para ela alcançar a universalização ali até 2030, a gente está falando da empresa sozinha ter que investir pelo menos 10 bi ali, né? Porque são 60 bi para atingir a meta. Então, olha como é que as coisas aceleraram. Eu até me pergunto se esses 350, sempre que tem uma privatização nova, eles colocam ali dentro do mandato da privatização um incremento muito violento de investimentos exatamente para acelerar a privatização. Então, assim, à medida que essas coisas forem se materializando, eu acho que isso gera mais oportunidade no mercado de dívida. E falando aqui do mercado de ações, ora, alguém vai ter que executar isso. A gente vai ter que surfar esse oceano de oportunidades e, inclusive, a gente tem a Sabesp como compra aí, hein? Fica a dica aí, leiam meus relatórios, mas muito baseado nesse sentido, né? De que você tem um case com uma boa execução, você tem um mercado com investimento potencial grotesco, e aqui eu estou usando no melhor sentido da palavra, vão recorrer ao mercado de dívida, não tem como. Inclusive, chama a atenção o processo de privatização ter sido feito somente secundário, não teve emissão de ações. Por quê? Porque a empresa estava subalavancada. A empresa estava com uma dívida líquida EBITDA ali de menos de 2 vezes. Né? Para um setor que atura mais desaforo, né? Trabalha com covenants bem mais altos, a empresa estava subalavancada e ela muito possivelmente vai conseguir entregar esses 60 bi de investimentos sem necessariamente recorrer ao mercado de equity via dívida, via, muito possivelmente, debêntures
de infraestrutura, a custos competitivos, com prazos mais longos. Então, eu acho que, pelo menos no relativo, a impressão que eu tenho é que a bola da vez, o colega pode até me ajudar aqui, mas eu imagino que a bola da vez aí nos setores de infraestrutura seja exatamente o setor de saneamento, tendo em vista os números que eu acabei de comentar. Tá? E é mais ou menos isso que eu vim para falar, né? Eu acho que se o setor de energia elétrica, que teve ali a abertura comercial, se eu não me engano, no final dos anos 90, com a abertura tem mais de 20 empresas de capital aberto, amplo mercado de dívida ali para você participar, poxa, imagina o que a gente pode esperar do mercado de saneamento para os próximos 5, 10 anos. Né? Muitos dos players aí que a gente ouve falar, BRK, Iguá Saneamento, etc., eles ainda são cases de capital fechado, devem ir em algum momento, devem vir a mercado para o mercado de ações, né? Devem emitir ações no mercado, e, claro, o equity ele anda de mão dadas com a dívida, porque, como a gente bem sabe, uma estrutura de capital ótima ela é fundamental para a maximização de valor do acionista, né? Que foi o que aconteceu com a Taesa, e eu acho que é o que vai acontecer com a Sabesp também. Aí, não, funcionou. Tem que dar um tempinho para ele acordar aqui. Bom, eu acho que a gente está caminhando para o final do painel. Podemos abrir para perguntas. Alguma pergunta do... Oi, boa tarde. Parabéns pelas apresentações. Eu queria fazer um brevíssimo comentário e depois uma pergunta que eu tinha desistido, mas voltou. Edson Fernandes, da APIMEC. Primeiro, Marcelo, na sua análise da 14.801, foi muito interessante, e eu colocaria um outro fator tributário, que é o imposto mínimo global. Esses 30% a mais, eu não sei quanto pode representar de redução de imposto, mas se levar a alíquota efetiva a menos de 15%, e essa empresa tiver controle no exterior, essa diferença vai ser tributada lá. Então, esse é um tipo de incentivo que pode não funcionar mais, né, por conta desse arranjo de tributos internacionais. E aí eu ia fazer uma pergunta, mas a colocação do Gabriel me fez desistir, mas a do Vitor me fez trazê-la de volta, e eu queria ver. Porque é o seguinte... o setor de vamos dizer assim, a carência de infraestrutura no Brasil não seria suficiente para atrair os investidores? Né? Então, quando o Gabriel estava colocando, me pareceu, bom, não vou nem perguntar porque parece que não, mas quando o Vitor falou, ele falou, não, tem debêntures normais, não incentivadas dentro do conjunto. Então, assim, será que não tem outras alternativas que não seja benefício fiscal para incentivar esse setor, já que a gente tem uma carência muito grande por tudo isso aí? Gostaria de ouvir todos. Muito bem. Perfeito. Acho que assim, a gente tem um mercado, né, qualificando um pouco a minha fala, né, a gente tem um mercado de crédito que ele existe. Ele existia um mercado de crédito de debêntures não incentivadas, vamos chamar assim. Aí nós estamos falando de debêntures, mas aqui tem N instrumentos, né? Tem nota promissória, tem nota comercial, tem CCB, tem, sei lá, né? N coisas. Mas eu uso o debênture para simplificar. Esse mercado ele existe, ele obviamente era menor no passado, ele é maior hoje, mas ele existe. Em que formato que ele existe? Ele existe num formato assim, com absoluta predominância em indexador CDI, não no indexador IPCA. Quando a debênture 12.431 foi lançada em 2011, inclusive, eles tiveram o cuidado de vedar a emissão de debêntures denominadas em CDI. Se você quisesse fazer uma emissão incentivada, tinha que ser ou pré-fixada ou índice de preços, né? Então, ou TR. Você não podia fazer emissão em CDI. Por quê? Porque o mercado era absolutamente predominante em emissões em CDI e de prazos curtos. O que é prazo curto? Se você perguntasse para mim em 2015 o que era prazo curto, era 3 a 5 anos.
Hoje, que prazo que é esse, com o mercado um pouco mais desenvolvido? Acho que podemos falar de 5 a 7 anos. Em alguns casos, dá para chegar no 10 anos, nessas emissões em CDI. Então, quando o Vitor comenta, né, que, poxa, você tem um mix de instrumentos, você vai pegar, ele está querendo dizer a execução do liability management dessa empresa de infraestrutura. Tá? E, como a infraestrutura é absolutamente intensiva em capital, o cara tem que lançar mão de todo o dinheiro que ele pode obter, claro. Né? Então, no caso de uma Taesa, eu vou até usar, falou de saneamento, né? Saneamento da bola da vez, e tal, vamos falar um pouco mais de saneamento. Pega a Egea, quando ela ganhou aqueles 2 lotes da privatização da SEDAI. Ela levantou capital com praticamente todos os bolsos que existiam no planeta. Assim, não estou usando um termo exacerbado aqui, não. Ela pegou dinheiro com as agências multilaterais, né, no exterior, então tinha dinheiro da Proparco francesa, tinha dinheiro da DEG alemã, ela fez captações de equity junto aos fundos de pensão canadense, né, que estão na estrutura acionária, junto com o Itaú, junto com o Equipave, né, na estrutura acionária da companhia. Ela fez captação gigantesca junto ao BNDES, recursos do FINEM, né, advindos do FAT, ou, né, hoje em dia nem sei mais exatamente de onde vem, se continua vindo do FAT ou não. Ela captou recursos com o Banco Mundial, então tem, assim, captou recursos com agências de fomento à exportação, as famosas ECAs. Então, ela, para financiar aquele projeto de investimento dos lotes da SEDAI, ela lançou mão de todas essas dívidas, além de usar, obviamente, debêntures incentivadas e o crédito privado dela normal, com bancos e com o mercado. A diferença aqui está em qual que é o tamanho qual que é o tamanho desse cheque disponível para ser investido, né? E em que termos. Né? Se você pegar um projeto de infraestrutura, de saneamento, ele é um projeto de 30 anos, a concessão. Via de regra é de 30 anos. Concessão rodoviária, geralmente está falando de 30 anos também. Tá? E o cara vai fazer investimento, ele vai fazer estações de tratamento de água e de esgoto, mas ele vai fazer rede de distribuição e de coleta, né, dentro do escopo dele de saneamento, ao longo desses 30 anos. Talvez mais concentrado nos primeiros 10, 15 anos, mas ainda assim é um investimento ao longo do tempo. Né? Como é que você... E esses investimentos, eles geram o quê? Uma receita corrigida pela inflação. Como é que você vai daí ter um financiamento que tem um prazo curto e denominado em CDI, quando você, na verdade, precisa de um prazo longo e a tua receita, a tua geração de caixa, ela está em IPCA? Né? O jeito mais adequado de você casar essas coisas é ter uma dívida longa em IPCA, né? Ou uma dívida longa pré-fixada. É assim que funciona no mundo todo. A diferença principal está em qual que é o tamanho desse bolso, qual que é o apetite dos investidores, né, de cada um desses bolsos para esse tipo de exposição. E aí é aqui que eu vejo o diferencial grande da debênture 12431, que ela acabou implementando, não imediatamente, né? Ela começou lá em 2011 e, poxa, ela ganhou essa pujança que a gente vê agora em 2018, 19, 20. Né? Então, demorou um pouco, porém, a gente tem hoje um diferencial, né? Né, o Vitor comentou ali da conversa dele com os colegas de renda fixa ali, você tem esse diferencial grande de prazos. Difícil você ver uma debênture incentivada de prazo inferior a 7 anos. Pela própria regulamentação, ela não pode ter um prazo médio inferior a 4 anos. Então, ela obrigatoriamente precisa ser longa, e o mercado se habituou a tomar essas debêntures longas. Então, você consegue viabilizar prazos maiores, consequentemente volumes maiores de investimento, de uma forma de indexador casada. Isso significa que o cara não pode fazer emissão em CDI? Não, não significa. Né? Uma Egea, uma Taesa, uma Sabesp, eu não tenho dúvida que conseguem fazer, a gente chama de ALM, né? Consegue fazer o seu ALM de um jeito muito sofisticado. Agora, o parque eólico Ventos de Santo Agostinho, sei lá, para usar um nome genérico aqui, ele consegue, ou deveria conseguir tomar uma debênture em CDI há 7 anos para financiar o seu investimento? Ele provavelmente, em vez de ter uma alavanca, se houvesse interesse nessa debênture, ele provavelmente teria um índice de alavancagem, ao invés de ser de 80%, ele seria um índice de alavancagem de 40%, sendo conservador. Essa diferencial de alavancagem precisa ser coberto com o quê? Equity. Então, você vai ter, em vez de CAE, né? Em vez de ter custo de dívida, você vai ter o custo de equity, que é muito maior.
né? Então, esse tipo de impacto, né, além de ter um custo maior de dívida e de ter uma alavancagem menor, você consegue sobrepor quando você tem a ferramenta da debenture incentivada. Eu entendo também que a debênture incentivada de infraestrutura, a grana precisa ir ali para a infraestrutura. Dependendo do momento em que o projeto esteja, eu vejo muito as linhas de transmissão de private equity, quando a linha já está de pé, ele se realavanca, paga essa grana no formato de dividendo, ou seja, como o custo da dívida é menor do que o custo do equity, ele paga isso tudo como dividendo, porque quem vai estar recebendo lá na outra ponta é equity. Aí essa dívida que fica dentro do projeto vira benefício fiscal via tax shield e tem um custo menor, né, via dívida. Então, eu acho que... Então, perceba que, nesse exemplo que eu estou dando, cairia num outro formato de dívida, né? Como o colega comentou, a questão do liability management, né? Não, nesse formato específico não seria debênture de infraestrutura, seria alguma outra dívida XPTO, num outro formato. Eu vou dar uma resposta breve, talvez um pouco mais incisiva. Eu acho que a necessidade de investimentos de infraestrutura está totalmente descorrelacionada com a capacidade desse mercado de gerar esses papéis. A necessidade de investimentos, ela vai exigir projetos. No caso do saneamento, a gente está vendo que quando você estrutura os projetos, eles acontecem, né? Eu costumo até dizer que o BNDES tem sido um pouco deixado de lado, porque sempre fala que no saneamento foi o novo marco. Mas as privatizações que o BNDES estruturou, da SEDAI, do Amapá, de Alagoas, que foram as primeiras, elas ocorreriam mesmo que não fosse o novo marco. Porque não teve nenhuma mudança relevante no novo. O novo marco trouxe coisas boas, mas não foi por causa disso que essas concessões ocorreram. Ocorreram porque teve alguém que viu lá que, apesar do PAC ter dobrado o investimento de saneamento, ele continuava muito concentrado. Então, a gente precisava mexer nos operadores, nos prestadores que prestavam mal. Quando você faz isso, o investimento destrava. Agora, a gente vê também o seguinte, quando você está falando de um investimento grande, como para universalizar o saneamento em toda a área da SEDAI, você não consegue escapar do BNDES, porque o BNDES tem um funding, né, que vem principalmente do FAT, que é um funding de longo prazo. Quando a gente olha para a Dutra teve 9,5 bi de debêntures incentivados, o mercado privado entrou porque ele é praticamente um Project Finance não recourse, mas tem um acordo de suplementação de equity que a CCR teve que fazer e que é um acordo que pode ir até 3,7 bilhões, de um total de 15,5 de investimento, e isso precisou ser garantido por uma fiança bancária que veio dos bancos comerciais. Isso mostra que os bancos comerciais estão dispostos a correr um risco de crédito ali, porque ele está dando um risco de construção importante. No entanto, ele não conseguiu se comprometer para fazer desembolsos que vão ocorrer ao longo de 9 anos, porque não foi uma debênture que ele recebeu tudo na cabeça. Por quê? Porque como é que ele vai garantir que ele vai ter fonte de recursos, né? Quem garante é um banco, que o BNDES, que tem um fundo institucional, é por isso que ele faz, né? Então, eu diria que a nossa necessidade, ela existe, a gente precisa encontrar formas de supri-las. Um caminho é fazer com que o mercado de capitais oferte parte disso. E isso a gente vai ver como é que isso vai acontecendo. Essa tendência essa mudança de passar de 24 para 60 meses o reembolso é uma tendência para facilitar o refinanciamento via debêntures as debêntures de infraestrutura e não para incentivar o investimento novo. Por quê? Porque tem uma dificuldade quando você está no início do investimento. Então, é um mercado que ele vai se consolidando aos poucos. E aí, a gente tem que saber se adaptar. Né? Bom, eu vou encerrar aqui, porque a gente tem alguns palestrantes que têm horário de voo marcado, então a gente está acelerando um pouquinho.
e a gente, no intervalo, a gente pode continuar tirando dúvidas, enfim, conversando. Antes eu quero agradecer ao Vinícius Sá e à Fabiana pela organização desse evento, à ABRAP pela parceria. Marcelo, obrigado por aceitar nosso convite. Vitor, obrigado. Gabriel, muito obrigado. A colaboração de vocês foi excelente. Muito obrigada a todos. Agradecemos aos palestrantes e à moderadora, e neste momento o senhor Vinícius Correia Sá, superintendente-geral da APIMEC Brasil, entregará o livro ABAMEC APIMEC 50 anos aos participantes deste painel. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Gostaríamos de convidar a todos os presentes a participar do Coffee Break no foyer, e a programação será retomada dentro de 20 minutos. Até já.